Que Jesus possa nos abençoar, nos amparar e continuar nos protegendo, não somente a nós do Cantinho de Jesus, como também a toda a humanidade. Hoje, dando continuidade à programação do Evangelho segundo o Espiritismo, daremos sequência ao item 3 do capítulo 16. O capítulo 16 traz o título: Não se pode servir a Deus e a Mamon. Lembrando que Mamon é uma transliteração de uma palavra que em hebraico significa dinheiro. Então, Jesus, na lição que nós vamos trabalhar, ele vai evitar essa questão, que foi muito bem colocada no estudo anterior, feito pelo nosso irmão Cristiano, e que, se ficou alguma dúvida relacionada a isso, nós convidamos a todos que revejam o estudo, porque está gravado. Allan Kardec vai se servir de uma passagem que está no Evangelho de Jesus, segundo as anotações do evangelista Lucas, no seu capítulo 12, versículos 13 a 21. E o título que ele vai dar no Evangelho segundo o Espiritismo é Guardai-vos da avareza. Então eu vou ler para que nós possamos, então, nos familiarizar com o ensinamento de Jesus e extrairmos conforme o ensinamento que os Espíritos têm trago até nós. Só que eu vou ler diretamente do texto bíblico, utilizando a tradução do Haroldo Dutra Dias. Título: Parábola do rico insensato. Disse-lhe alguém da turba: Mestre, dize ao meu irmão para dividir a herança comigo. Ele, porém, lhe disse: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor sobre vós? E disse-lhes: Olhai, guardai-vos de toda avareza, porque a vida de alguém não está na abundância dos seus bens. E contou para eles uma parábola, dizendo: A região de certo homem rico produziu abundantemente e arrazoava em si mesmo. Arrazoava significa pensava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Porque não tenho onde recolher os meus frutos. Disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei maiores e recolherei ali todo o trigo e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tem muitos bens armazenados para muitos anos. Repousa, come, bebe, deleita-te. Mas disse-lhe Deus: Insensato, nesta noite requisitam a tua alma de ti. E o que preparastes, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, mas não está enriquecendo para Deus. Esta é a passagem de Lucas, no seu capítulo 12, versículos 13 a 21, e que o codificador Allan Kardec extrai, colocando-a no item 3 do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vamos observar, dentro do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Não servir a Deus e a Mamon, Mamon representando riqueza, dinheiro, dentro do aspecto material, realmente falando. Essa passagem
trazida apenas pelo evangelista Lucas, mostra-nos realmente como que Jesus vai trabalhando dentro do seu ensinamento a forma de nós compreendermos o objetivo maior da vida. Então, quando chega alguém da turba, isto é, da multidão, e pede a ele, Jesus, que fale ao irmão dele, para que possa dividir, repartir a herança, Jesus faz uma colocação interessante. Quem me constituiu juiz ou partidor sobre vós? Está no versículo 14 do capítulo 12. Bom, logo em seguida, Jesus vai falar justamente das questões da riqueza, propriamente dita, do plano físico, a tal ponto que fala-nos de uma parábola. Então é preciso considerarmos, dentro do ensinamento de Jesus, lá em Mateus, no capítulo 6, versículos 19 e 20, quando o mestre irá fazer uma distinção entre as riquezas da terra e as riquezas do céu. Ele ensina assim: ajuntai para vós tesouros no céu. Capítulo 6, versículo 20 de Mateus. E no versículo 19, ele coloca: não ajunteis para vós tesouros na terra. Então, nós vamos observar que Jesus está fazendo de forma clara uma distinção entre a riqueza material e a riqueza espiritual. Mas o que vem a ser realmente a riqueza espiritual? Como que nós podemos definir os tesouros pertinentes ao céu? Porque, do ponto de vista físico, nós sabemos o que significa a riqueza material. E a riqueza do céu? Como que nós vamos entesourar? Conforme aqui na parábola trazida pelo evangelista Lucas, no versículo 21, a fala de Jesus ao término desta parábola. Aquele que entesoura para si mesmo e não está entesourando para Deus, pode sofrer grandes sanções, vamos colocar assim, mediante a própria lei. E aqui cabe uma particularidade. Que sanções podemos sofrer mediante a lei? Pelo simples fato de nós estarmos entesourando a nível material? Então, isso quer dizer que o dinheiro é algo ruim? Poderíamos pensar ou levar o nosso campo mental a essa reflexão. Porém, sabemos da importância que o dinheiro tem no progresso, no direcionamento das civilizações do mundo. E onde está, então, o problema? A forma como nós movimentamos ou direcionamos esse dinheiro ou essa riqueza. Então, Jesus vai falar para nós da avareza. No versículo 15, quando ele coloca: acautelai-vos, olhai, vigiai, guardai de toda a avareza. Guardai de toda a avareza. O que significa avareza? O que realmente expressa avareza? Que definição podemos ter da avareza?
lembrando a todos que a avareza, ela faz parte dos 7 pecados capitais instituído pela Igreja Católica a partir do século VI, com o Papa Gregório Magno. E o objetivo de instituir os 7 pecados capitais, dentre eles a avareza, é nos mostrar onde realmente nós buscamos ou depositamos os nossos interesses. Pois bem, uma definição do ponto de vista humano da avareza, conforme a conceituação no dicionário, é característica de quem tem apego excessivo ao dinheiro. Então, vejam bem, a avareza define-se por aquele ou aquela pessoa que tem um apego de forma excessiva ao dinheiro, às riquezas. Falta de magnanimidade, falta de generosidade, mesquinharia, sovinice. São definições da avareza. Outra definição, característica ou se caracteriza pela dificuldade em que a pessoa tem de perder aquilo que possui. Então a pessoa, ela vai entrar num campo do medo. Então o medo caracteriza muitas vezes o avarento, que é o nome que se dá à pessoa portadora de avareza. Porque ele tem medo de perder tudo aquilo que possui, como bens materiais ou os próprios recursos. Agora, no campo da psicologia, nós não vamos adentrar isso, quando trata dessas questões pertinentes aos vícios, dentre eles a avareza é um vício moral. A psicologia, ela relaciona a pessoa como alguém que tem baixo autoestima. Então, o avarento é uma pessoa de baixa autoestima. Apenas para que nós possamos aqui nos situar em relação a este contexto. Mas na lição, nós vamos voltar agora à lição, fazendo essas ressalvas, que Jesus, ele está caminhando ou direcionando para a cidade de Jerusalém. Então, nós estamos no capítulo 12 do Evangelho segundo São Lucas, ou São Lucas. A ideia de estarmos direcionando para a cidade de Jerusalém, se nós formos analisar hoje com o ensinamento que a doutrina nos propõe, significa a nossa caminhada ou a nossa trajetória para um processo que nos eleva, que vai fazer com que cada um de nós busquemos os objetivos reais e necessários da própria vida. Porque Jerusalém representa a cidade da paz. Então, Jesus está encaminhando-se, direcionando para a cidade de Jerusalém. E durante o percurso, muitas coisas vão acontecendo, porque ele vai passando de cidade em cidade, até chegar em Jerusalém. Então, essas cidades, ou os percursos que farão com que nós cheguemos a Jerusalém, nós podemos aqui levantar uma interpretação que seriam os obstáculos pertinentes à nossa trajetória, à nossa caminhada, até chegarmos ao objetivo final. Então, voltando para o campo do espírito,
o processo de elevação, mediante a evolução que cada um de nós trabalhamos, ela será eivada de inúmeros obstáculos. Obstáculos esses que vão promover o nosso aperfeiçoamento. Então, Jesus está direcionando. De repente, do meio da multidão surge alguém e pede a ele, Jesus, que converse com um irmão para que este irmão possa repartir ou dividir a herança. Então, ele está falando aqui de uma propriedade ou de uma riqueza pelo aspecto físico. E dentro do aspecto físico, Jesus se posiciona como a nos dizer que já existe uma lei humana ao qual cada um de nós devemos compreendê-la e termos o dever de sabê-la para que possamos buscar os nossos direitos. Porque ele diz: quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então, olha que coisa interessante. Nós poderíamos levantar aqui inúmeras lições dentro dessa colocação de Jesus. Mas nós vamos avançar. Estou apenas aqui levantando um leque no campo das interpretações para que possamos compreender que o objetivo de Jesus estar na Terra não é nos ensinar a lidar com as leis de natureza humana, porque o progresso ele está nos facultando isso. O progresso mediante as próprias civilizações. Tanto isso é verdade que a lei já existia. A lei dada pelo plano espiritual superior a Moisés, representando os 10 mandamentos. Então, essa lei já existia. E Jesus não veio destruir essa lei, ele veio complementar, desenvolver, como ele afirma para nós, conforme nos narra os próprios evangelistas. Pois bem, então Jesus vai fazer uma distinção da lei humana e da lei divina. Então, o objetivo dele é fazer com que nós busquemos a nossa aproximação cada vez maior para com a lei divina. E aí ele vai fazer justamente essa distinção, conforme nós lembramos que ele já havia feito quando proferiu e que o evangelista Mateus registra nos versículos 19 e 20 do capítulo 6. Não ajunteis para vós tesouros na terra. Ajunteis para vós tesouros no céu. E aí ele vai dizer: acautelai-vos, olhai, guardai-vos de toda a vara, porque a vida de alguém não está na abundância dos seus bens. Então vejam que coisa interessante. Jesus colocando aqui para nós os bens, que é diferente de bem. Bens é uma coisa, bem é outra. E qual seria essa diferenciação entre bens e bem? Vamos lá. Bens é uma propriedade de alguém. É algo que alguém tem sob a sua tutela, sob a sua proteção, um domínio dentro de uma propriedade. Bens é uma definição geral. Mas os bens, falando de bens, eles podem se classificar entre de consumo e bens de capital. Então, nós temos os bens de consumo e os bens de capital.
Dentro dos bens de consumo, nós temos aí também uma abertura de duas situações. Os bens duráveis, que é os imóveis, uma propriedade de natureza que não seja transitória, assim, do ponto de vista mais rápido, e os bens não duráveis. Quais são os bens não duráveis? Tudo aquilo que nós utilizamos e que se torna, muitas das vezes, descartável. O alimento ou a alimentação é um bem não durável. Por exemplo, se nós fizermos uma compra no supermercado, nós vamos encher o carrinho, nós estamos o quê? Utilizando um bens de consumo, para o nosso consumo. Este consumo, ele não é durável. Mas quando nós depositamos este bem que não é durável numa geladeira, a geladeira é um bem de consumo durável. Apenas para que nós possamos ter uma ideia do significado de bens não duráveis e duráveis. Mas também temos os bens relacionados ao capital. Os bens relacionados ao capital vai envolver justamente o dinheiro, porque é através da movimentação dos bens de capital que nós vamos provocar o surgimento de novos bens, duráveis ou não duráveis. Então, os bens, eles são necessários do ponto de vista físico para o progresso das civilizações. E mediante a esta questão, Jesus não toma partido, porque já existem leis divinas e humanas que vão justamente promover a regulamentação disso. Então, quando alguém sai da turma e pede diretamente a Jesus para que converse com seu irmão, que reparta sua herança com ele, nós poderíamos aí, como eu disse no início, complexos interpretativos. Esta pessoa que está reclamando, quais são os objetivos, quais são as intenções desta reclamação, e qual é o objetivo e qual é a intenção do irmão que está retendo a herança e não quer repartir. Que leis estão funcionando atrás disso? Que leis espirituais estão ali sendo direcionadas para que aquilo que esteja acontecendo naquele momento, a pessoa passe por uma determinada situação. Então, trazendo para a atualidade, que leis que estão fora do âmbito humano, muitas das vezes, têm operado até nós para que possamos crescer, para que possamos avaliar. Porque é muito comum, do ponto de vista físico, nós buscarmos direitos e querer que esses direitos prevaleçam, mas nós esquecemos dos nossos deveres. E muitas das vezes, os nossos deveres que tínhamos que realizar, nós conspurcamos em outras existências. E que agora estamos sendo chamados a um reajustamento mediante a lei, não somente humana, mas principalmente a espiritual. Então, nós podemos aqui estar abrindo essa interpretação. Mediante a isto, Jesus narra-nos uma parábola. Parábola essa, onde ele vai evidenciar a avareza, que, conforme eu disse, ela se caracteriza pelo apego excessivo à riqueza, ao dinheiro.
Então, quando nós nos apegamos aos bens, existe um amigo espiritual que ele vai dizer assim para nós: os bens do mundo encarceram a alma quando esta permanece dominada pela própria avareza. Então vejam bem, os bens do mundo encarcera a alma quando esta permanece dominada pela própria avareza. Então, o apego excessivo às questões de natureza material faz com que nós nos escravizemos, nos tornamos escravos, porque nós somos dominados. E o objetivo é fazer com que saiamos deste domínio, entendendo essa colocação de Jesus, conforme ele traz no versículo 15 do capítulo 12. A vida de um homem, ou a vida de alguém, não está na abundância dos seus bens. Aqui, Jesus fala diretamente aos bens físicos, aos bens materiais. Então, a vida de um homem não está neste excesso ou nesta abundância destes bens. E aí ele narra a parábola de um homem que possuía uma propriedade, um campo, e este campo produziu tanto que, quando chegou o momento da colheita, ele viu que não tinha como guardar. E aí ele vai justamente idealizar. Vejam bem. É interessante, o homem, ele vai pensar consigo mesmo, ele vai idealizar como ele fará para guardar tudo aquilo que ele, na percepção dele, pensa que é tudo dele. O que ele planeja? Derrubar os celeiros, que ele já o tinha, construir um novo celeiro maior para que possa guardar todo o fruto da sua colheita. E este fruto desta colheita renderia para ele inúmeros bens a nível material, com que faria que ele pudesse, conforme narra-nos o versículo 19 da parábola, muitos bens armazenados para muitos anos, você pode dizer à sua alma: repousa, come, bebe, deleita-te. Então, Jesus lança essa parábola para que nós possamos refletir. Quando ele coloca repousa, come, bebe e deleita, que a vida do irracional. O irracional, que são os nossos irmãos da escala inferior, eles fazem isso aqui. Eles reposam, eles comem, eles bebem e eles deleitam-se. Então, ele está comparando a alma. Vejam bem. E quando ele coloca a alma, ele está definindo a alma encarnada. Ele está comparando a alma encarnada, que ainda está presa às questões de natureza material e que não pensa em ajuntar tesouros no céu, que é enriquecer-se para Deus, conforme vai definir o versículo 21, ele vive uma vida irracional. Até que, mediante a lei, pela pluralidade das existências, ele vai sofrendo os impactos
fazendo com que ele desperte para aquilo que realmente se faz necessário e real na sua existência. Aí, nós vamos, então, buscar a definição do que significa bem, sem pegar a definição espírita. Porque nas questões 629 e 630 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade a define para nós o que é o bem e o que é o mal. Mas do ponto de vista humano, qual é a definição do bem? Então vejam bem, agora não são bens, é o bem. Bem significa aquele que enseja as condições ideais ao equilíbrio, ao aprimoramento e ao progresso de uma pessoa, de si mesmo ou de uma coletividade. Essa é uma definição do dicionário. Aquele que enseja as condições ideais ao equilíbrio, ao aprimoramento e ao progresso de uma pessoa e de uma coletividade de si mesmo. E aí, há também uma conceituação do ponto de vista ético relacionado à palavra bem, que se define princípios que fundamenta o desenvolvimento e o aperfeiçoamento moral dos indivíduos, consequentemente, da própria coletividade. Então, olha que uma palavra ela pode expressar muitas coisas. E que Jesus está utilizando aqui neste ensinamento registrado pelo evangelista Lucas. Ao nos falar de bens materiais e ao nos direcionar para o bem, que a doutrina espírita nos aponta como a moral ao qual precisamos e devemos buscar de forma permanente. Então, nós temos no Livro dos Espíritos, nós estamos encaminhando para o final, porque nós tivemos que sintetizar bastante essa passagem, que é riquíssima, por sinal, que só é registrada pelo evangelista Lucas. No Livro dos Espíritos, na questão 714, porque nós estamos tratando aqui da avareza, e a avareza ela se define pelos excessos, por este apego às questões de nível material. Na questão 714 do Livro dos Espíritos, que está dentro das leis morais, na lei de conservação, o Kardec pergunta: que pensar do homem que procura nos excessos de toda a espécie um refinamento dos seus gozos? E é justamente essa questão que está no versículo 19, trazida por Jesus. Direi à minha alma: tem muitos bens, armazenados para muitos anos. Agora repousa, come, bebe e goza, ou deleita-te. E Kardec questiona: que pensar do homem que procura nos excessos de toda a espécie um refinamento dos seus gozos? Resposta: pobre criatura, que devemos lastimar e não invejar, porque está bem próxima da morte. Aí o Kardec ficou pensando, morte? Na 714A, ele então complementa. É da morte física ou da morte moral que ele se aproxima? E a espiritualidade responde, de uma e de outra. Então, olha que coisa interessante. A espiritualidade definindo para nós justamente aquilo que Jesus já havia nos ensinado. Então, quando nós nos apegamos de forma excessiva a qualquer coisa que seja do ponto de vista físico, isso pode causar a nós transtornos. E quando uma coisa hoje
está muito embaraçada do jurídico, de qualquer coisa que seja, ao qual temos direito sobre ela, é preciso encarecer aí justamente essa colocação de Jesus. Porque ele está colocando aqui que ele não pode ferir a lei divina, mediante causa e efeito. Mas o nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim, e eu gostaria de dizer que o Emmanuel ele vai trazer algumas interpretações deste capítulo e de alguns versículos deste capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Por exemplo, o versículo 15 do capítulo 12 do Evangelho de Lucas, Emmanuel vai comentar em 3 livros diferentes, o mesmo versículo. No livro Vinha de Luz, capítulo 52, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 165, e no livro Ceifa de Luz, capítulo 41. O versículo 20, ele vai fazer 4 interpretações para este mesmo versículo 20 do capítulo 12. 2 delas no livro Ceifa de Luz, capítulo 37 e 46, uma no livro Vinha de Luz, outra no livro Caminho, Verdade e Vida, e a outra no livro Fonte Viva. E para fecharmos, eu gostaria apenas de ler 2 parágrafos da sua interpretação do versículo 15 do livro Vinha de Luz, capítulo 52, cujo título é Avareza. E ele diz: avareza não consiste apenas em amealhar o dinheiro nos cofres da mesquinhez. Toda avareza é centralização doentia, preparando metas de sofrimento. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Então, nós vamos agradecer a Jesus por esta oportunidade, agradecer a paciência de todos e passarmos agora a bola para o nosso irmão Valdir, dando continuidade ao estudo do livro dos Espíritos. Uma boa noite para todos e que Jesus nos abençoe. É com você, Valdir. Ok. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado, Delano, aí pelos estudos, aí pelas colocações. Obrigado a todos pela presença e vamos agradecer a Jesus por nos permitir estarmos aqui reunidos e dando continuidade ao nosso aprendizado. Bom, todos sabem que o nosso estudo é participativo, né? Então, se alguém tiver alguma colocação, tiver alguma pergunta, algum comentário, por favor, fiquem à vontade, tá bom? Nós vamos hoje continuar com o Livro dos Espíritos a partir da questão 963. Interessante porque o assunto é intervenção de Deus nas penas e recompensas. Então, a ideia de pena e de recompensa ficou muito marcada para todos nós, né? Então, eles vão usando esses argumentos, essas colocações, vamos dizer assim, para a gente entender a questão da pena e da recompensa, quer dizer, como que isso funciona de fato. Então, nessa questão, o Kardec vai perguntar exatamente com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa? Não é ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo, em particular, tenha a seus olhos alguma importância? Então vejam a importância, né, dessa questão. Deus se ocupa pessoalmente com cada homem. Ele não é muito grande e nós muito pequenininho para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? Então vejam bem, quando é feita essa pergunta, vamos dizer assim, é uma extensão
das dúvidas humanas, baseado nos comportamentos, nas ideias todas que a gente vem trazendo ao longo da vida em relação a Deus, especialmente em relação aos ensinamentos que foram sendo trazidos para nós ao longo dos tempos. O que nós vamos vendo aqui? De uma certa forma, um engrandecimento de Deus e um apequenamento nosso. Não sei se a palavra existe, não, mas eu arrumei aqui agora. Então, nós nos colocamos pequenos diante de Deus e colocamos Deus tão grande, tão distante, a ponto de não conseguirmos entender e talvez nem aceitar essa possibilidade de Deus estar cuidando de nós. Então, qual que é a resposta que os Espíritos dão? Primeiro, dividindo a resposta vamos dizer, em duas partes, pelo menos, ele fala assim, Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para a sua bondade é destituído de valor. Então, tudo que existe foi o que Deus criou. E tudo o que Deus criou tem valor. Tudo. A barata, o rato, a cobra, o mosquito. Entendeu? Pois é, tudo isso tem valor. Tudo isso existe. E existe, tem alguma finalidade. A gente às vezes não sabe, não, mas tem. Mas fechamos aqui uma sequência histórica. Vamos pegar lá no Antigo Testamento, uma referência só, para não ficar até cansativo, mas a gente pode pegar outras também, cada um pode fazer uma pesquisa e achar alguma coisa falando sobre essa questão da importância que nós temos para Deus e como que isso acontece. Eu tenho certeza que todos já ouviram o Salmo 23. O que o Salmo 23 diz? O Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes pastagens me faz repousar, para as águas tranquilas me conduz e restaura minhas forças. Ele me guia por caminhos justos por causa do seu nome. Ainda que eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois estás junto a mim. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Diante de mim, preparas uma mesa à frente dos meus opressores. Unges minha cabeça com óleo e minha taça transborda. Sim, felicidade e amor me seguirão todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa do Senhor, ou de Jeová, ou de Yahvé, por dias sem fim. Esse é o Salmo 23. O Salmo é uma forma de oração. O Salmo 23, ele tem lá o título, O Bom Pastor, e é um salmo de Davi. Então, os salmos, que foram poemas, foram poesias, foram citações que ficaram tanto históricas quanto, vamos dizer assim, propostas de orações, de formas de dirigir a Deus, e como todas as formas de dirigir a Deus são ensinadas para nós, através de todos esses ensinamentos aí, uma forma que, além de nos dirigir a Deus, ou nos dirigir à nossa própria intimidade, nos ensina também em que nós devemos confiar, o que nós devemos pedir ou conversar com Deus e o que nós devemos fazer baseado na proposta que nós fazemos para Deus. Então, quando Davi diz, o Senhor é meu pastor, nada me falta, ele está dizendo o que na segunda parte da resposta aqui, ó, nada para a sua bondade é destituído de valor. Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam, porque ele é o nosso pastor, é o meu pastor, e nada me falta. Então,
Aqui fala falta, mas na maioria das versões fala faltará. Essa é a versão da Bíblia de Jerusalém, que fala nada me falta. Essa versão, eu, particularmente, acho ela mais correta, porque, na verdade, não é futuro. Nós temos hoje tudo aquilo de que precisamos. Por pior que pareça, nós temos exatamente o que precisamos. E é nesse sentido que Deus nos assiste em todas as coisas. Então, essa, né, é uma das referências que nós temos no Antigo Testamento, no livro de Salmos. A segunda referência, no Novo Testamento, Mateus capítulo 10. Na própria Bíblia de Jerusalém, eles chamam de falar abertamente e sem medo. Versículo 28 até o 33. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na geena. Não se vendem 2 pardais por 1 ence ou por 1 centavo? E, no entanto, nenhum deles cai em terra sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até mesmo os vossos cabelos foram todos contados. E é claro que, no meu caso, por exemplo, eles vão caindo, né, ao longo do tempo, e cada dia diminui mais. Não tenhais medo, pois valeis mais do que muitos pardais. Todo aquele, portanto, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas o nosso foco principal aqui dentro dessa proposta e da pergunta é: quanto a vós, até mesmo os vossos cabelos foram todos contados. Ou seja, isso está no Evangelho do Mateus, no momento em que o Mateus está dando instruções para os discípulos que vão sair fazendo as pregações. A importância disso. E como que ele vai afirmando aqui que Deus cuida de nós. Porque se ele cuida até dos pardais, que tem um valor simbólico, insignificante, ele diz que nós valemos muito mais do que muitos pardais. Ou seja, nós estamos sendo cuidados de uma forma muito intensa, muito positiva e muito providencial. Na sequência, capítulo 2 da Gênesis do Kardec. Eles chamam de a providência. Providência significa Deus provê a tudo. Ele provê, ele cuida, ele alimenta, ele abastece de tudo que é necessário. Então, isso é o que a providência faz por nós. Aí, o que os Espíritos explicam lá na Gênesis? A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte. Tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. É nisto que consiste a ação providencial. Como pode Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, imiscuir-se em pormenores ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? Essa interrogação, que de uma certa forma foi feita lá na questão. Essa interrogação que a si mesmo dirige o incrédulo, concluindo por dizer que, admitida a existência de Deus, só se pode admitir quanto à sua ação, que ela se exerça sobre as leis gerais do universo. Que este funcione de toda a eternidade em virtude dessas leis, às quais toda criatura se acha submetida na esfera de suas atividades, sem que haja necessidade da intervenção incessante da providência. Então, vamos voltar lá na questão.
Com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa? Resposta que nós já sabemos agora. Sim. Não é ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? Ele é muito grande e nós bastante pequenos, mas não pequenos o suficiente para nos comparar com o pardal. Porque nós somos, segundo Jesus, muito maior do que muitos pardais. Mas mesmo dos pardais ele cuida. Então, nós somos pequenos, relativamente pequenos, espiritualmente falando, em comparação com Deus. Mas não somos tão sem importância a ponto de ficarmos jogados no universo. Então, todos nós estamos sendo cuidados. Como ele cuida dos pardais, quando ele cuida dos cabelos da nossa cabeça, como tudo é cuidado. Aí vem uma série de outras questões que nós vamos ver depois. Então, primeiro ponto que a gente tem que considerar é: nós todos somos importantes diante de Deus. Aí vem a pergunta seguinte. A pergunta seguinte, ele pergunta assim, é a 964. Mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para ele? Ah, da mesma maneira que nós somos importantes, e que os pardais são importantes, e que as baratinhas e todos os bichinhos têm a sua importância, então nós temos que considerar que todos os nossos atos têm uma importância. E agora nós vamos entender que, na verdade, Deus não ocupa dos nossos atos para nos recompensar ou punir. Ele pergunta que esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para ele? Aí que vem a resposta. Deus tem suas leis, que é bem o que está lá na Gênesis também, né? A regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Bom, ótimo. Então, como que funciona o universo de Deus? Ele funciona baseado em leis. Como as leis que eles trazem uma amostra para nós na terceira parte do Livro dos Espíritos, lá nos 10 Mandamentos, e nas orientações que o próprio Jesus deu em diversas situações. Que lei é essa? A lei de Deus é a lei do universo, né? É a lei que nós chamamos de lei de amor. Para atingir a lei de amor, nós temos que entender o mínimo da lei, para que nós nos adaptemos a essa lei e façamos o amor que a lei propõe. Então, a lei de Deus rege a tudo no universo. Tem uma lei específica para todos os movimentos, para todos os acontecimentos do universo. Então, lei é a ideia que nós temos aqui de organização. Lei é a ideia que nós temos de legalização. Tudo está submetido à lei. Então, seguir a lei é estar de acordo com a vontade de Deus. Não seguir a lei é estar em desacordo com a vontade de Deus. A partir de quando nós estaremos ou não seguindo a vontade de Deus nas leis? Desde as leis mínimas que regem os acontecimentos da Terra, mesmo as aparentemente injustas, mesmo as aparentemente absurdas, são leis humanas que precisam ser seguidas porque essas leis são as referências da lei divina. Não tem nenhuma lei humana que não seja possível de ser seguida. Só que nós fomos criados e estamos sendo educados de alguma forma dentro de um conceito que é muito comum, piroditado, popular, que lei foi feita para não ser cumprida.
Então, nós, quando vemos uma lei, nós nem analisamos se ela deve ou não ser cumprida. A primeira resposta que vem é: lei foi feita para não ser cumprida. Mas quando nós passamos a analisar e observar a intensidade e a importância de cada uma das leis, nós vamos ver que ela está cuidando de nós. Então, Deus tem suas leis a regirem todas as vossas ações. Como? Inclusive a partir das leis humanas. Se as violais, vossa é a culpa. Então, quando eu violo uma lei, a culpa é nossa. Por que culpa? Culpa é uma expressão nossa, é uma expressão humana. Nós encontramos essa expressão de culpa para retratar o que fica na nossa consciência quando nós violamos a lei. Então, a culpa não é propriamente uma lei de Deus. Ela é consequência da violação da lei. Como que funciona? Indubitavelmente, quando o homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste um guloso, vou punir-te. Não. Por quê? Isso já está regulamentado. O nosso organismo vai naturalmente reagir contrário ao excesso de alimentos que nós colocamos nele. O Delano falou sobre a questão da avareza. Existe uma lei específica sobre a questão da avareza? Sim. Como que vai funcionar? Toda vez que eu me apegar muito a uma determinada coisa, dinheiro principalmente, mas em outras situações também, achando que aquilo é meu e só meu e que eu não posso dispensar aquilo, é uma forma de avareza. A igreja colocou, como o Delano disse, que é um pecado capital, é um pecado sem perdão, de punição eterna. Quando nós fazemos qualquer excesso, naturalmente o nosso organismo físico vai reagir quando o excesso vai para o lado físico. E o nosso organismo, vamos dizer, o nosso organismo mental, espiritual, vai reagir quando é uma questão moral. Isso é automático, já está dentro da lei. Como que a lei propõe, então? Primeiro, ela diz assim, bom, o ideal, que é o que Jesus disse, né? Não derrogar a lei. Não penseis que eu vim derrogar a lei. Ou seja, não penseis que nós viemos derrogar a lei. Nós viemos cumprir. É a proposta que Jesus traz. Então, nós viemos cumprir. Quando nós derrogamos a lei, ela já tem uma cláusula já especificada na própria lei, que diz o seguinte: todo aquele que derrogar qualquer lei, ele vai assumir a responsabilidade por ter agido contrariamente à lei. Mas não existirá nada que alguém faça contra a lei que não seja uma oportunidade para que, através de um recurso de dor, essa pessoa não possa voltar. Então, esse recurso de dor, nós passamos a chamar de punição. Que não tá, punição não está previsto na lei de Deus com esse nome. Isso é criação nossa. Né? Culpa, punição, é o entendimento nosso. São as palavras que nós inventamos para entender o resultado da infração da lei. Então, o que vai acontecer? A lei, a característica da lei é de ação e reação. Causa e efeito. Toda vez que eu ajo, eu estou agindo a favor ou contra a lei. Todas as nossas ações são a favor ou contra a lei.
Se são a favor, nós vamos crescer com essas ações positivas. Nós chamamos de positivas. Se são contra, nós vamos ter consequências porque a nossa ação foi negativa. Qual vai ser a consequência? Tudo é a lei que propõe. Então, quando você agir contra a lei, você sempre terá a oportunidade de retornar à lei, de voltar a fazer o correto, em qualquer circunstância. Há essa oportunidade infinita de poder voltar, mesmo errando sequencialmente, nós demos o nome a isso de perdão. Então, Deus perdoa infinitamente as nossas ações contrárias à lei. Como que ele perdoa? Relevando tudo? Não. Dando oportunidade para fazermos de novo, e de novo, e de novo, e infinitamente de novo, até acertar. Então, quando nós estamos repetindo e errando cada vez mais, até entrar num poço que não tem fundo, mas tem gradação, e que vai chegar um momento, nós vamos parar em algum ponto dessa gradação, nós vamos parar e vamos querer voltar. Aí vamos começar o conserto. Isso que Deus faz para nós é a misericórdia. É a pena infinita que Deus tem através das leis, das nossas imperfeições, que são a ignorância em relação ao cumprimento da lei. Então, a misericórdia vem sempre acompanhada do perdão, como diz lá o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? É bem-aventurados os misericordiosos, mas o capítulo todo fala de perdão. Então, perdão e misericórdia estão junto. É o perdão e a misericórdia divina que vão prevalecer. Qual a confusão que a gente faz? A gente acha, na visão humana, que deveria tudo ser relevado, que o perdão seria isso, e não é isso. O perdão é oferecer a oportunidade de você sentir na pele aquilo que você fez, porque é de sua responsabilidade. Você fez errado, vai consertar o seu erro. Errou mais ainda, terá a oportunidade de consertar. E quanto mais errado, mais difícil vai ficando o conserto. Mais vai doer o conserto. Mas não tem nenhum conserto que não seja o resultado do nosso erro e não tem nenhuma consequência do erro que gerou o conserto e com ele a dor que não seja exclusivamente a falha nossa. E que a lei permite que a gente possa consertar. Isso é o perdão de Deus. Então, quando Pedro chega para Jesus e pergunta: até quantas vezes que eu tenho que perdoar o meu irmão quando ele errar contra mim? Será até 7 vezes? Aí Jesus diz: não até 7, mas até 70 vezes 7 vezes. Ou seja, infinitamente. Porque é assim que acontece o perdão de Deus para nós. Quando é que o meu irmão peca contra mim? Quando eu já pequei contra ele ou contra alguém. Porque se eu não pequei contra alguém, ou seja, contra a lei, não há nenhuma razão e nem permissão da lei para que alguém faça alguma coisa contra mim. Mas imaginem o quanto nós estamos longe ainda de entender e de aceitar tudo isso. E tudo isso é a lógica da lei. Por que que eu digo que é a lógica da lei? Porque qualquer coisa diferente disso seria injusto. E seria contrário à providência de Deus em relação a nós. Então, por exemplo, eu saio na rua ali agora e sou assaltado. Foi injusto? Não. Do ponto de vista divino, não. Foi justo? Foi. Mas eu não me lembro de ter assaltado ninguém. Você não se lembra de ter assaltado daquela mesma forma. Você não se lembra de ter assaltado nessa existência. Mas a lei
tem tudo isso registrado. E vai permitir que isso te aconteça, porque essa é a forma de você corrigir-se diante da lei. Aí isso aqui, eis aí a punição, que é o resultado da infração da lei. Então, é preciso entender. Todo efeito tem uma causa. E aí, como nós vamos entender isso para facilitar? O que é efeito? Tudo o que vem para nós é efeito. O que vem de fora para nós é efeito. Para nós, chega como efeito. Se todo efeito tem uma causa, o efeito que vem para nós, ele é consequência de uma causa que saiu de nós. Qual que é o efeito, então? Ah, foi um assalto? Isso é bom ou ruim? É ruim, no primeiro momento, né? Então, é efeito, porque veio para mim. É efeito. Se o efeito é ruim, a causa foi ruim. A causa saiu de mim. Por isso, esse efeito ruim veio para mim. Deus me perdoa permitindo isso? Perdoa, dando oportunidade para que, ao ser assaltado, você entenda, compreenda, se corrija, não faça mais e compreenda perdoando aquele que fez. Porque, na verdade, aquele que fez, ele não agiu exatamente contra você. Ele agiu principalmente contra ele mesmo. Porque quando ele me assaltou, a ação dele foi assaltar. Então, ele contrariou a lei. Ele fica endividado. É necessário que o escândalo venha. Necessário para quem? Para mim. Porque eu preciso corrigir a minha falta. Mas ai daquele por quem o escândalo vier. Por quê? Porque aquele que foi o motivo do escândalo que vem me corrigir, ele passa a ser vítima do próprio escândalo em uma outra situação. Se eu perdoo, eu saio desse ciclo vicioso, porque eu me corrijo. Eu aceito essa situação que parecia punição, mas agora eu sei que não é mais punição. É simplesmente oportunidade para eu consertar aquilo que eu teria feito no passado de errado. O outro vai pagar pelo erro dele, em uma outra situação. Mas o erro dele não foi contra mim, foi contra a lei de Deus que um dia eu feri. Aí, bom, vem o resultado aqui, o comentário do Kardec. Todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus, diz o Kardec. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, é o efeito, só nos devemos queixar de nós mesmos, que desse modo nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futuras. Alguém te fez algum bem? É efeito positivo, consequência de um bem que você fez. Alguém te fez algum mal? Efeito negativo, consequência de um mal que você fez, que eu fiz, que nós fizemos. É assim que funciona. Às vezes, a gente tem alguns benefícios e fica tão feliz no momento que tem um benefício que, às vezes, até, modestamente, eu diria, né? Diz, mas eu não mereço tanto. Eu tenho muito mais do que eu mereço. Não, não existe isso. Nós temos exatamente o tanto que merecemos, tanto de bom quanto de mal. Os nossos merecimentos, ou seja, a nossa riqueza, essa nossa fortuna, ela está nas nossas mãos, especialmente as coisas materiais, para que nós possamos aproveitá-las em crescimento
próprio. Então, tudo que veio é como a parábola dos talentos. A cada um é dado a quantidade de talento que já tem condições de administrar e tirar bom proveito. Mas se eu recebo um talento e não aproveito e enterro, eu vou sofrer as consequências de não ter aproveitado aquele talento, de não ter aproveitado aquela oportunidade para eu crescer com ela. Então, só nos devemos queixar de nós mesmos, que desse modo nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futuras. Como que eu vou fazer a felicidade futura? Fazendo felicidade no presente, a minha e a do próximo. Tudo de bom que nós fazemos é ação, é causa. Qual vai ser o efeito das coisas boas que eu faço hoje? Vai ser alguma coisa boa que chegar para mim. É a reação boa que vem das pessoas. Vejam o tanto de amigo que temos, o tanto de benefícios que temos, de algumas vantagens, de algumas facilidades que todos nós temos. Vejam quantas situações nós superamos e depois de muito tempo, principalmente, nós vamos analisar. Pensei que eu não aguentaria, mas eu aguentei. Por quê? Porque eu tive um benefício merecido para conseguir passar por aquilo ali. Estamos todos aqui hoje reunidos. Cantinho de Jesus. Grupo de estudo da terça-feira. Estudando o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Aqui, nós já estamos fazendo jus a alguns benefícios futuros pela nossa persistência em estar aqui. Por estarmos aqui construindo vibrações positivas diante do estudo, que serão muito boas para nós e serão muito boas para o nosso universo, para o meio onde estamos vivendo. Então, esse universo que está sendo beneficiado por essas vibrações que estamos construindo, ele estará aberto para cada um de nós que está participando da construção dessas vibrações. É o efeito positivo. Mas e quando nós ouvimos, até entendemos alguma coisa, e até achamos bonito, mas não agimos de acordo com o que aprendemos? Aí nós fazemos o efeito contrário. Eu entendi a lei, entendi como que funciona, mas eu ainda continuei fazendo o contrário. E aí a consequência será a infelicidade. Felicidade e infelicidade são consequências das nossas atitudes, boas ou más, dentro ou fora da lei. Esta verdade se torna evidente por meio do apólogo seguinte. Um pai deu a seu filho educação e instrução, isto é, os meios de se guiar. Cede-lhe um campo para que o cultive e lhe diz: aqui estão a regra que deve seguir e todos os instrumentos necessários a tornares fértil esse campo e assegurares a tua existência. Um pai deu a seu filho. O pai é Deus. O filho somos todos nós. O que nós tivemos? Uma educação e uma instrução adequadas e necessárias de acordo com a nossa necessidade dessa encarnação. Nós recebemos os meios de nos guiar dentro dessa encarnação com todas as orientações que recebemos. Recebemos o campo para cultivar. Este campo que nós estamos cultivando aqui, ele foi oferecido a nós pelo Pai, por Deus, como esse apólogo que ele colocou aqui.
Então, aqui estão as regras que deve seguir. Quais são as regras? As leis de Deus. Onde essas regras estão? Elas estão em toda a Bíblia. Nós hoje já entendemos, tivemos 3 formas de revelação da lei de Deus, que estão de acordo com o nosso momento. Então, quem é espírita está recebendo uma terceira revelação da lei de Deus. Alguns ainda estão na primeira, lá com Moisés, outros estão na segunda, com Jesus, especialmente na parte que Jesus compara as leis, e outros estamos na terceira revelação, na terceira forma de entendimento da lei. Então, quanto mais vamos vivendo e desenvolvendo e adquirindo experiência, melhores condições vamos recebendo para entender a lei. E quanto mais isso acontece, mais responsabilidade temos no sentido do cumprimento da lei. Quando deixamos de cumprir, estamos jogando fora a bendita oportunidade. Então, o campo está aqui. Nós temos que plantar, seguir, deve seguir, e todos os instrumentos necessários a tornar fértil esse campo e assegurar a tua existência. Deite a instrução para compreenderes esta regra. Se a seguires, teu campo produzirá muito e te proporcionará o repouso na velhice. No caso, a velhice espiritual. Se a desprezares, nada produzirá e morrerás de fome. Morreu de fome. A culpa é de quem? É de Deus? Deus deu todos os recursos que nós temos, mas eu optei por não usar. Não usando e não plantando, eu não tenho colheita. Não tendo colheita, vou morrer de fome. Então, a culpa não é de Deus, não é castigo de Deus, é simplesmente consequência do que eu fiz ou do que eu não fiz. É isso que a gente precisa entender para a gente assimilar bem essa questão da grandeza de Deus diante de nós e de como que as coisas funcionam no universo com uma perfeição total. Nós aqui, nas nossas imperfeições, fazemos com que as coisas do universo também sejam imperfeitas. Mas é tudo perfeito, tudo funciona na mais perfeita paz. Nós temos aqui o livro do André Luiz, Os Mensageiros. Os Mensageiros, tem um capítulo aqui que fala é o capítulo 41, chama Entre Árvores, do livro Os Mensageiros. Tá? Rumo ao campo. Tem uma parte aqui que o carroceiro foi escoiceado pelo animal. Está lá na beira da estrada e eles viram um tumulto e foram para lá. Diz aqui o André Luiz assim, ó, um amigo espiritual que me pareceu chefe naquela aglomeração recebeu Aniceto e a nós com deferência e simpatia e explicou rapidamente a ocorrência. O carroceiro havia recebido a patada de um burro e era necessário socorrer o ferido. Ok. Serenada a situação, vi o referido superior hierárquico chamar um guarda do caminho, interpelando: Glicério, como permitiu semelhante acontecimento? Este trecho da estrada está sob sua responsabilidade direta. O subordinado respeitoso considerou sensatamente. Então, voltemos aqui. O que ele está dizendo? Tem o espírito responsável por aquela região. Tudo que acontece ali, ele tem que prestar conta. Ele só pode permitir que aconteça o que esteja dentro da previsão. Esse caso não estava previsto, por isso ele foi questionado. Por que ele permitiu? Quer dizer, como permitiu semelhante acontecimento? Ou seja, não pode acontecer acidente. A lei divina não prevê acidente. Acidente é uma situação humana. Para a lei divina não há acidente.
há acontecimento planejado, programado, previsto. Aí o que o Glicério responde? O subordinado, respeitoso, considerou sensatamente: fiz o possível para salvar este homem, que, aliás, é um pobre pai de família. Meus esforços foram improfícuos pela imprudência dele. Há muito procuro cercá-lo de cuidados sempre que passa por aqui. Entretanto, o infeliz não tem o mínimo respeito pelos dons naturais de Deus. É de uma grosseria inominável para com os animais que o auxiliam a ganhar o pão. Não sabe senão gritar, encolerizar-se, surrar e ferir. Tem a mente fechada às sugestões do agradecimento. Não estima senão a praga e o chicote. Hoje, tanto perturbou o pobre Moar, que o ajuda, tanto o castigou, que pareceu mais animalizado. Quando se tornou quase irracional pelo excesso de fúria e ingratidão, meu auxílio espiritual se tornou ineficiente. Atormentado pelas descargas de cólera do condutor, o burro, humilde, o atacou com a pata. Que fazer? Minha obrigação foi cumprida. O superior, que ouvia atenciosamente as alegações, respondeu sem hesitar: tem razão. E como dirigisse o olhar a Aniceto, desejando aprovação, nosso orientador afirmou: auxiliemos o homem quanto esteja em nossas mãos, cumpramos nosso dever com o bem, mas não desprezemos as lições. É isso. De quem que é a culpa? De Deus? Do burro que escoiciou? Do espírito que estava lá cuidando? Então, o que nós queremos dizer com isso aqui? Para afirmar essa questão da providência. A lei de Deus é cumprida no universo através de espíritos que estão cuidando de tudo, que estão cuidando do cumprimento da lei. E essa missão só é dada em cada setor do universo aos espíritos que estejam em condições de fazer. Quando nós estamos aqui e cada um de nós tem uma missão, quando nós não cumprimos a nossa missão, esse descumprimento não vai causar acidente. Ele será feito contrariamente à necessidade de alguém que precisa passar pelo nosso descuido. Mas nós sentiremos as consequências do nosso descuido. Se tem alguém que vai falhar num setor, mas que tem alguém que não pode ser vítima daquela falha, não vai acontecer. Será que nós estamos realmente em condições de acreditar nisso, de entender isso, de entender que o universo é todo organizado? Jesus com os discípulos num barco, ele cochila. E os discípulos apavorados porque a tempestade começa a aumentar cada vez mais e o barco corre o risco de afundar. Eles, pescadores, que estavam acostumados com o barco naquela condição, entraram em pânico e se assustaram horrivelmente. Até que o Pedro, certamente, resolve chamar por Jesus. E Jesus calmamente questiona a fé deles e logo em seguida se dirige às tempestades, à ventania, aparentemente, à tempestade, e propõe que ela se acalme e imediatamente tudo se acalmou. A quem Jesus se dirigiu para que aquela tempestade se acalmasse imediatamente? Será um milagre? Não. Existem inteligências que cuidam dessas coisas. E ali estava o presidente do nosso planeta.
o nosso dirigente espiritual. Era o ser mais elevado que estava na Terra, e ele é posto hoje como o nosso dirigente maior, o Jeová dos Hebreus. Então, ele tinha total autoridade para se dirigir a essas inteligências e propor a elas que acalmassem a tempestade, que já chegava, a lição já estava dada. E assim foi feito. E a lição ficou para nós. Hoje nós vamos entender que, diante das tempestades da nossa vida, se nós acordarmos o Cristo que está dentro de nós, ele vai fazer com que essas tempestades se acalmem e nós fiquemos em tranquilidade. Na velhice, portanto, o filho será ditoso ou desgraçado, conforme haja seguido ou não a regra que seu pai lhe traçou. Deus ainda é mais previdente, pois que nos adverte a cada instante de que estamos fazendo bem ou mal. Envia-nos os Espíritos para nos inspirarem, porém não os escutamos. O carroceiro, em toda uma situação mais baixa do que a do animal, como que ele ia ouvir um espírito desencarnado e mais elevado? Há mais esta diferença. Deus faculta sempre ao homem, concedendo-lhe novas existências, recursos para reparar seus erros passados, enquanto ao filho de quem falamos, se empregou mal o seu tempo, nenhum recurso resta. Então, meditemos sobre isso. Analisemos essas situações todas. Analisemos Deus e analisemos a grandeza do universo. Se nós não conseguirmos entender o universo com essa grandeza toda, nós não teremos argumento para nos consolar diante das diversas situações que estão nos acontecendo. Por isso é importante ter essa certeza da grandeza de Deus e dos cuidados que Ele tem para com todos nós. Essa certeza nos trará tranquilidade, nos trará calma, nos trará aquele momento bom que aconteceu com os discípulos quando Jesus acalmou a tempestade. Vamos nos propor isso? Vamos construir isso para nós? Vamos estudar mais? Vamos pensar mais a respeito? Vamos buscar essas referências todas e vamos trabalhá-las para a nossa tranquilidade. Se a referência está aí e a gente não busca, é igual aquele que tem todas as instruções para plantar, mas não planta. Então vamos plantar para que nós possamos colher. Jaqueline, quem faz a prece? Valdir, pode fazer a prece. Então tá. Então vou voltar lá no Salmo, tá? Vamos lembrar, vamos meditar direitinho no Salmo para a gente ver. Olha só. Espera aí que eu perdi aqui, tá, gente? Mas eu vou achar. Foi muito além do que precisava. O Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Nada me falta. Em verdes pastagens me faz repousar. Para as águas tranquilas me conduz e restaura minhas forças. Ele me guia por caminhos justos por causa do seu nome. Ainda que eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois estás junto de mim. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Diante de mim, preparas uma mesa à frente dos meus opressores. Unges minha cabeça com óleo e minha taça transborda. Sim, felicidade e amor me seguirão todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa do Senhor por dias sem fim. Que Ele esteja, então, na nossa morada, mas que nós criemos cada vez mais condições para que Ele permaneça sempre, para que nós possamos confiar sempre, nos consolar sempre e aproveitar
todas as oportunidades que nos surgem para construir a felicidade atual e futura. Muito obrigado a todos, que Jesus nos ilumine e que nós tenhamos uma excelente semana. Obrigado.